Sunny Carivanity, nesse vídeo aqui apresento uma novidade para vocês aí que saiu do forno faz pouco, na verdade está ainda no forno. É o meu primeiro livro, o Evangelho de São Marcos, a primeira tradução para a língua vêneta, é óbvio, né? Em vêneto ficou El Vangel San Marco. Então vocês estão vendo aí na tela a capa do livro e essa é a primeira obra que eu realmente realizo, né? Uma iniciativa minha de traduzir o Evangelho de São Marcos. O livro físico ele vai ser disponibilizado, na verdade, na versão digital, mas também na versão impressa, é claro, né? Para a gente sentir, cheirar o livro e ter aquilo conosco. A versão digital já está à venda, portanto, tem um número aqui na tela de WhatsApp, você tem que entrar em contato comigo para ter tanto a versão digital, que pode ser adquirida agora, e assim como a versão física, mas a versão física você vai precisar reservar porque ela ainda está sendo impressa, então ela vai ficar pronta daqui uma semana, por aí. E é necessário que você já faça a sua reserva, porque muitas pessoas já reservaram e a primeira tiragem é limitada, né? Então, depois eu não sei quantas, enfim, quando é que eu vou imprimir de novo. Então, faça aí a sua reserva. Assim que chegarem as cópias, eu vou estar já distribuindo aí, mandando Brasil afora e até fora do Brasil, na verdade. Então, eu já tenho uma lista com muitos nomes aí e eu vou dizer que eu já estou quase aí alcançando metade das cópias já estão reservadas, tá bom, pessoal? Reserva aí a sua cópia, não demora. Bem, vamos lá, antes disso, né, antes da gente começar o nosso vídeo, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare. Nós temos uma pergunta muito interessante também de um inscrito aqui no canal. Se o sistema político atual da Itália acabar, tudo volta como era antes da unificação, lá antes do século XIX, enfim, com várias pátrias? Bem, isso daqui é uma coisa meio de futurologia, né? Mas acredita-se que sim, que na prática, assim como aconteceu no tempo lá, enfim, que o Império Romano caiu e era o Império Romano, a gente deve entender que assim, a Itália não foi construída desde o início pelo Império Romano. É óbvio, o Império Romano fez muita coisa, não vamos ser levianos, né? Mas a Itália foi sendo construída aos poucos, desde lá do início, né? No Paleolítico, já tinha vários povos ali e os vênetos já estavam aí com a sua civilização e assim como diversos outros povos aí da Península Italiana. E, portanto, depois daquele momento em que o Império Romano vai avançando e vai se expandindo, vários vizinhos são ali convocados para fazer um acordo com eles. É claro que nem com todos, né? Nem todos tiveram a mesma realidade. Sim, é verdade que o Império Romano travou guerras com alguns vizinhos, mas com outros eles geralmente faziam acordos também, né? Antes de expor as tropas a guerras, aqueles vizinhos que já comercializavam com eles, aqueles vizinhos que já não ofereciam, né, uma brutalidade, enfim, né, uma certa rispidez, então eles chegavam para negociar. Escuta, vocês não querem fazer uma união, fazer parte da nossa administração romana, vocês ganham a cidadania romana, vem e vai, livre comércio, onde Roma pisar, vocês têm o direito de pisar e fazer livre comércio. Bem, era uma proposta até que interessante e vários dos seus vizinhos, dos vizinhos dos romanos, aceitaram essa proposta, alguns não, alguns eram compostos por tribos que sempre foram hostis, não só com os romanos, mas com todos. Bem, no caso dos vênetos, os vênetos aceitaram essa proposta de fazer comércio ali com o mundo inteiro, depois, né, começa a ser o mundo inteiro, que era o que o Roma alcançou. Mas depois desse período aqui, né, de prosperidade, quando se atinge a Pax Romana, né, aquele período assim, o ápice de paz romana, que o mundo inteiro praticamente era romano, ou governado por Roma, ou subjugado por Roma, a gente vai tendo ali uma decadência, né, gradual, bem devagar, é óbvio, seguido aí por momentos de decadência, e aí chegavam outros imperadores que conseguiam restituir alguma coisa, e ainda se tinha alguma glória, e depois vai decaindo. Bem, enfim, depois, quando decai tudo, naturalmente a gente tem ali ataques, invasões, tudo fica meio que terra sem lei, e eles se obrigam, sim, a
tomar as coisas por si só, fazer as coisas de um modo sim natural, né, como eles já faziam, mas sem uma administração ampla como acontecia no tempo do Império Romano. E por conta disso que várias repúblicas, principados, ducados vão se formando. Certamente, se a Itália caísse, isso não demoraria para acontecer também, porque é necessário sobreviver, é necessário, não existe uma expressão muito comum, né? Não existe um vazio no poder. Então, não existe vazio no poder. Logo mais, as formas políticas vão se concretizando e vão pegando ali esse espaço. Então, com certeza, as antigas pátrias inevitavelmente retornariam. Essa aqui é uma outra pergunta, né, que a pessoa fez. Eu já respondi por escrito, mas eu acho que é legal, é necessário que a gente também comente aqui, porque muitas outras pessoas vão ter essas dúvidas. A pessoa pediu, me responde então, os vênetos são de origem oriental da Ásia Menor, hitita? Aí, claro que é um assunto um pouco complexo, né? Nós tínhamos ali várias tribos, mas a priori, daquilo que a gente tem na literatura, os vênetos, eles, na verdade, a gente não poderia chamar eles de outra origem, assim como algumas pessoas tentam fazer, porque a origem deles, como a gente sabe, é uma origem vêneta. A palavra vêneto designava uma origem já, porque era uma etnia antiga, apesar de hoje, né, não ser mais reconhecido, enfim, como uma etnia porque está ali subjugado à Itália, então todo mundo chama de italiano. Na verdade, Vêneto era o nome de uma etnia antiga, do mundo antigo, Vênetos. Então, evidências sobre civilizações, como eu comentei aqui, só para complementar um pouco, né, para esclarecer as dúvidas, evidências sobre civilizações paleovênetas foram encontradas até mesmo na literatura grega e latina desde Homero. No segundo livro da Ilíada, a gente lê das páginas 851 a 855. Pelêmenes, coração de herói, liderou os Paphlagônios, dentre esses os Énete, os quais são domadores da raça das mulas selvagens. Então a gente já entende aqui que quando eles falam sobre os Paphlagônios, seriam aquelas tribos que vieram da Paphlagônia e que fizeram parte da Guerra de Troia, que uma dessas tribos também era uma tribo vêneta, conhecida naquele momento em grego, né, antigo, como Énete. Portanto, é um povo, já era uma etnia, né, uma etnia tribal muito antiga. Então, é claro que se fosse algum outro povo, se tivesse um outro nome, se eram, enfim, alguma outra nomenclatura para chamar os vênetos, eles teriam dito também nessa literatura antiga. É claro, por óbvio, eles são indo-europeus, a tribo dos vênetos, e não existe aí um outro nome, né? Volta e meia, as pessoas querem tentar arranjar, querem saber se era, enfim, ariano, se era ilírio, isso, aquilo, mas não, eram vênetos, o termo mais correto para a gente utilizar, tá? Então não existia um outro nome, uma outra etnia e nenhuma outra origem. A única origem é a origem vêneta, porque já era uma etnia antiga. A gente pode ver que, por exemplo, os hititas, que também eram indo-europeus, eles decaíram depois que os vênetos já tinham saído de lá. Os vênetos já tinham saído daquela região. Então eles foram assimilados por outros povos, né, mais violentos, enfim, e desapareceram enquanto nós continuamos até os dias de hoje. Aqui tem um comentário engraçado, a pessoa está meio que satirizando o outro comentário, enfim, que falava que o meu trabalho era por nada, né? Ele falou, moço, sobre o primeiro comentário apresentado no vídeo. A guerra da Reconquista Ibérica durou 700 anos e teve como fruto a conquista da América. A nossa guerra da Reconquista acabou de começar. Não parar, não precipitar, não retroceder. Sabe quando nós vamos parar? Nunca na sua porca vida. Tá certo, então acho que não tem muito o que falar, é exatamente esse o sentimento, né? Mais uma vez, eu sempre digo, é bom que a gente tenha assim contrapontos de outras pessoas que pensam diferente, porque isso faz com que a gente também pense um pouco no que estamos fazendo e naquilo que precisamos, né, continuar fazendo. Acho que é importante, é isso mesmo. A gente está, na prática, principalmente aqui no Brasil, a gente está fazendo uma guerra de reconquista. Então, como eu falei para vocês naquele vídeo lá, do qual veio a resposta para o comentário de um outro inscrito, nós já trabalhamos numa terra aí arrasada, né? Uma terra que já foi arrasada pelo governo, por várias
várias outras coisas, enfim, a gente precisa seguir a nossa reconquista. A gente vai fazendo aos poucos, mas algum dia chega lá. Cheguei a ler algum comentário sobre esse vídeo em que a pessoa cita o percentual de 5% de cristãos no Vêneto. Já estive lá inúmeras vezes e não parece ser a realidade dos fatos. Acho que essa pessoa deve ter feito uma estatística própria, baseada na sua amostra pequena de conhecidos. Pois é. Era aquilo que eu também fiquei pensando depois que eu gravei aquele vídeo dando a resposta, né? Só que não foi a pessoa que comentou, né? Que afirmou, né, os 5%. Na verdade, a pessoa que tinha comentado ouviu de uma pessoa que mora lá no Vêneto. Então, a pessoa que comentou não tem culpa, né? Ela só estava relatando. Mas aí eu fiquei pensando, de repente o que aconteceu? Como não teve fonte, não citou fonte nenhuma, provavelmente essa pessoa que mora lá no Vêneto e que falou com o nosso inscrito aqui, é bem provável que essa pessoa, de repente, ela tirou isso por cima com o convívio dela, porque dependendo, né? Talvez se a pessoa ali é ateísta, enfim, ou pertence a alguma outra religião, mas geralmente ateísta, né? Então, é muito natural que o círculo de amizades ali vai ser basicamente a mesma coisa, né? Assim como a pessoa que é cristã, enfim, ou cristão católico, ele vai tender a se juntar com outros católicos, ou é um protestante, vai tender a se juntar com outros protestantes, assim por diante, assim como acontece com ateus também. Então vai muito, às vezes, do convívio da pessoa, e a pessoa acha que aquilo ali é a realidade, mas na verdade não passa de uma bolha, né? Não passa de uma bolha. Isso aqui é um perigo para todos nós, às vezes a gente também está dentro de bolhas. Estive na Itália no ano passado, em Vicenza, e realmente a própria cidade mencionada tem muitos imigrantes. A inscrita aqui colocou, a maioria ilegal, sendo difícil um trabalho formal, ou seja, as questões sociais vão surgindo, como por exemplo a pobreza, etnia, desemprego, violência, descriminalização de gênero, dentre outros. Um amigo que reside lá manifestou seu descontentamento em relação a tudo isso. Pois bem, é certo que a pessoa não mencionou aqui, provavelmente o amigo dela seja Vêneto, né, de lá. Eles não gostam muito disso, acho que vocês já sabem, né, principalmente porque, como eu falei para vocês, a maior parte das pessoas que estão ali, pelo menos as pessoas que eu tenho contato, as pessoas, aquilo que eu vi também com os meus próprios olhos, enfim, entra nos estabelecimentos, vamos lá pelo lado da religião, como a gente estava comentando agora. Eu entrava em muitos estabelecimentos, né, e você tem lá crucifixo, enfim, estão manifestando cristianismo. E boa parte desses imigrantes que vão lá, muitas vezes são imigrantes da África do Norte, né, que tem outra religião, e são pessoas que, por vezes, elas não respeitam, né, o cristianismo, elas querem impor, né, o islamismo, principalmente, e muitas vezes dentro das escolas. Eles querem impor, eles brigam. Isso aqui foram relatos que eu ouvi, pelo menos, né? Eu não estou dentro das escolas para saber, mas foram relatos que eu ouvi de pais que são de lá e que existem alguns problemas em relação a isso. Então, que eles não gostariam, porque, querendo ou não, ainda eles são a maioria, e eles não gostariam que os seus filhos recebessem uma educação que não fosse a educação daquela tradicional que eles têm, né? Enfim. Assim como todas as outras coisas, como violência, eu mesmo constatei bastante disso. Por exemplo, eu quando assistia televisão lá, né, estava fazendo alguma coisa, assistia televisão, no jornalismo, o que dava de violência, geralmente sim, eram gangues, eram até máfias, né, a máfia nigeriana, existe uma máfia nigeriana lá, eles têm bastante isso em Roma e no sul da Itália. No Vêneto eu não cheguei a ver essas notícias, tá bom? Não estou dizendo que não exista, mas eles têm bastante disso, claro, em Roma, uma grande cidade ali e famosa, né? E no sul da Itália também pela proximidade com o norte da África. Então eles têm bastante desses problemas. Quando dava briga, pessoas que morriam e tal por tráfico de drogas, geralmente eram entre eles ali pessoas que estavam vindo da África. Essas coisas vocês entendem que acaba alimentando ainda mais o repúdio, às vezes, dos cidadãos quanto a
essa pauta aqui, né, da imigração. Também algo que fica um pouco notório ali para eles, pelo menos no Vêneto, os imigrantes eles acabam se reunindo ali nas praças, né? Isso daqui foi algo que eu vi, eles se reuniam ali nas praças, nas estações, estação de trem, né? Praticamente em todas as estações eu vi assim, não tinha uma estação que eu passava e não tinha imigrantes ali africanos, geralmente em condições meio ruins, né? Pessoas pedindo dinheiro, geralmente dinheiro. Então a gente tava lá para esperar o trem, eles iam pedir dinheiro, vinham pedir euro, eu vou dar, não tinha como dar esmola em euro, eu falava para eles, olha, sinto muito, mas não tenho como ajudar, né, porque daí vai faltar para mim, mas sim, tem essas situações aqui que acabam realmente tirando um pouco a sério as pessoas de lá, até mesmo eles me perguntavam, poxa, se eles vêm para cá para mendigar, por que eles não ficam lá, né, enfim, qual que é a diferença da condição de vida, então fica no teu país ao invés de vir mendigar aqui. Enfim, nós temos várias perspectivas aqui para analisar em relação aos imigrantes e imigração, né? Muito bem, esse aqui foi o vídeo. Eu relembro para você, se você quiser então comprar o Evangelho de São Marcos, eu devo mencionar aqui que o Evangelho de São Marcos ele serve não apenas para os cristãos, mas ele serve para todo mundo, tá? Se você é de origem vêneta e for ateu, você deveria sim comprar o Evangelho de São Marcos, você deveria ler o Evangelho de São Marcos. Se você é de alguma outra religião que não é cristã, você deveria também ter ali o Evangelho de São Marcos, deveria conhecer a história de São Marcos, enfim, por quê? Porque São Marcos é o patrono da Sereníssima República de Veneza, né? Por 1100 anos quase, São Marcos acompanhou todo o trajeto, a história dos vênetos, e foi nada mais, nada menos o leão dele que desenhou, né, a nossa história, enfim, na bandeira, o leão alado de São Marcos é o nosso símbolo. Então isso daqui tanto faz se você é cristão, se você é neopagão, se você é ateu, tanto faz, cara. Você deveria ter, a não ser que você não estime muito as suas origens, mas acredito que se está aqui no canal deva estimar alguma coisa as suas origens. Muito bem, então entre em contato aí pelo fone e reserva a sua cópia física, a cópia digital já está à venda, tá bom? Mas tem que entrar em contato aqui pelo número também. Se for a cópia física, for do seu interesse, não esquece de reservar, porque daqui a pouco vai acabar. Tá certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.